Oi, boa noite. Oi, oi. Vamos ver se realmente tem sentido no sofrimento? Vamos ver como que nós podemos achar sentido no sofrimento? Como que o sofrimento pode ser algo mais leve, mais útil, prazeroso, já viram uma patologia, né? Então, nós vimos a vida como vaidade, o livro de Eclesiastes, vimos a vida como sofrimento, o livro de Jó, na terceira, essa é a quarta live e nós vamos terminar esse capítulo sobre Jó, né, do Peter Griffith, as 3 filosofias da vida. E nós vimos algumas coisas da logoterapia, que é essa busca de sentido, né, que Viktor Frankl desenvolveu. Então, acho que eu já vou começar. O clímax, o máximo do livro de Jó é quando ele diz: meus olhos tinham escutado falar de ti, mas agora meus olhos te viram. Ouve Israel, o ouvir a voz de Deus é muito importante. A fé vem pelo ouvir e ouvir a voz de Deus. Então, há tempo de realmente ouvir a voz de Deus, de estar pronto para ouvir o que Deus tem a dizer. Mas no crescimento espiritual, na nossa jornada espiritual, é importante nós silenciarmos o nosso eu para conseguirmos ouvir a Deus numa nova dimensão e ver a Deus. A gente recorda que Moisés, Deus não deu para ele a capacidade dele ver a Deus, porque disse para Moisés que se ele se mostrasse, a glória dele poderia matar Moisés. E Jó viu. Então, um dos sentidos e dos benefícios do sofrimento é esse. Bem-aventurados puros de coração, porque verão a Deus. E o sofrimento traz essa pureza de coração, traz essa capacidade da gente ir para uma purificação dos nossos sentidos e purificação da nossa alma. Deixa eu tomar um chazinho. Não tivemos live segunda-feira, porque eu estava muito rouca, bem gripada. Ainda não estou assim 100% não, mas já melhorei bastante, né? Então, o sofrimento pode ser uma grande oportunidade de crescimento e de amadurecimento. O sofrimento pode ser aquela oportunidade de mudança que nós tanto desejamos na nossa vida. Aqui o Peter Griffith fala o seguinte: o sofrimento é a nossa grande oportunidade de escolha e de crescimento. Podemos rejeitá-lo e nos tornarmos amargos, ou podemos aceitá-lo e nos tornar melhores. Então, é uma escolha. Essa capacidade nossa de escolher vai estar sempre presente na nossa jornada.
quanto mais nós delegamos ao outro o poder de escolher por nós, menos nós crescemos, amadurecemos emocionalmente e, consequentemente, não tem maturidade no espírito. Não tem como eu ter uma maturidade no espírito sem ter uma maturidade emocional. E o sofrimento purifica-nos de tudo aquilo que não é essencial, de tudo aquilo que atrapalha a nossa comunhão com Deus. O livro de Jó nos mostra que, mesmo em meio do sofrimento, a esperança nos mantém de pé e nos leva em direção à luz. Será que podemos dizer que existe, afinal, sentido no sofrimento? Essa é a questão que a gente começou. Oi, lindeza! Tudo bem? Que bom. Que bom, tá saindo do trabalho, né? Já sei. Então, a pergunta é, será que a gente pode dizer que existe um sentido no sofrimento? Um Deus Pai amoroso, um Deus Pai bondoso, por que que Ele permite o sofrimento? E são essas questões que, quando nós começamos a pensar sobre o livro de Jó, o nosso entendimento alarga. Toda a jornada que Jó passou com a fala dele e dos amigos dele e da esposa dele são pedagógicas para nós, para nos dar uma noção, uma indicação, um caminho para encontrar sentido no sofrimento. Eu estou lendo esse livro aqui, que é outro autor, que na live passada eu falei sobre ele. Aqui, ó, o encontro com o self. E aqui, a Bíblia e psique. Simbolismo da individuação no Antigo Testamento. Jung, Carl Gustav Jung, sempre dizia que a Bíblia é como um manual para qualquer pessoa que queira entender a psique humana. Jung, em praticamente todos os livros dele, ele fala da importância do psiquiatra, do psicólogo, do terapeuta, ler a Bíblia nesse entendimento de que ela é um manual que nos indica o caminho da individuação. O caminho da individuação, o caminho para encontrar self. O caminho para encontrar o self é o caminho do arquétipo de Cristo. O arquétipo de Cristo é aquele que faz cada um de nós sermos parte do corpo de Cristo. Já não vivo mais, mas é Cristo que vive em mim. Quando São Paulo diz isso, ele fez contato com esse caminho da individuação. Ele esteve presente no caminho da individuação, de tirar tudo do ego que é supérfluo, tudo do eu que é supérfluo, para deixar aquilo que é essencial e o que é identidade. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, né? Então, é importante a gente ler a Bíblia com esse entendimento de um manual, de algo que está dizendo da nossa alma, que está dizendo do nosso funcionamento, de como que nós podemos encontrar chaves preciosas, tesouros preciosos, essa pérola preciosa, essa pedra preciosa na nossa jornada através da leitura da Bíblia. E Jung relata, não me recordo em qual livro dele, que muitas vezes
ele lia a Bíblia nas consultas com os pacientes dele, e os pacientes dele acalmavam, né? Principalmente pacientes que estavam com problemas de ansiedade, até que a ansiedade naquela época não era o foco, era mais neurose e esquizofrenia. Então vamos lá. Dores todos nós carregamos, a diferença está em como lidamos com elas. Eu aqui nessa introdução eu coloquei alguns posts, algumas falas que eu fui postando durante essas 2 semanas, essas 3 semanas, sobre o livro de Jó. Então, só para a gente recapitular um pouquinho. Lidar com o sofrimento de forma positiva, primeiro faz parte, aceitar que o sofrimento faz parte da nossa vida. Não existe essa vida perfeita, sem sofrimento, que tudo dá certo, ai que maravilha, nossa, como eu sou feliz, como o Instagram me deixa feliz, me deixa linda, maravilhosa, sem envelhecimento, sem doença, sem sofrimento. A partir do momento que eu aceito a realidade, eu já estou dando um sentido para o sofrimento. É o primeiro passo para eu lidar bem com a realidade. E a gente vai trabalhar aqui sobre a importância de fazer vínculo com a realidade. Que o sofrimento, muitas vezes, são estratégias que Deus usa para que a gente fique na realidade, para que a gente saia de uma fantasia, de uma ilusão e coloque o pezinho no chão. Porque o sofrimento tem esse poder de nos colocar na realidade. Quando nós estamos sofrendo, vamos imaginar quando a gente está com uma dor, né? Está numa cama com muita dor. Ali a gente está na realidade, porque a dor não nos deixa sair da realidade. Faz com que a gente não esqueça da realidade nem um segundo, que a realidade é aquela dor. Então, muitas vezes, a dor física, a dor psíquica, a dor emocional faz com que a gente coloque o pé no chão, que a gente vá para a realidade. E o principal questão que a gente tem vivenciado é essa dificuldade de ir para o real. Dificuldade de sair do mundo virtual e ir para o real. Dificuldade de fazer essa diferenciação entre o que é real e o que é ilusão, o que é da fantasia que o mundo tenta impor para nós. Então, uma das características que o sofrimento traz para nós é essa oportunidade de escolher olhar para a realidade. Mesmo com sofrimento, eu posso escolher não olhar para a realidade? Sim, claro. Muitas pessoas têm escolhido ficar dopadas com remédios psiquiátricos do que olhar para a realidade. É mais fácil tomar uma pílula que vai me entorpecer, que vai me tirar da dor, principalmente emocional, do que olhar para essa dor e encarar ela de frente. De falar, opa, vamos para a causa? Vamos parar de tratar os sintomas e vamos tratar a causa dessa dor? Vamos ter uma postura diferente do que nós estamos acostumados ou sendo motivados a tomar, que é entorpecer e ficar no mundo virtual, um mundo que não é real. Então, o sofrimento, uma das qualidades e características positivas dele é que ele nos ajuda a estar na realidade, a fazer contato com o que é real no aqui e agora.
O sofrimento nos permite questionar nossas escolhas. O sofrimento traz para nós essa questão de, nossa, eu escolhi mal, podia ter escolhido diferente. O sofrimento, ele traz essa reflexão sobre nossas escolhas. Pelo menos é uma oportunidade de fazer isso, né? É uma oportunidade de escolher, fazer uma reflexão sobre as escolhas pessoais, sobre os valores, sobre o que realmente é importante para mim, o que é essencial na minha vida, quais são os valores que têm prioridade nas minhas escolhas. Então, o sofrimento, ele traz essa oportunidade. Quando nós estamos em um relacionamento que não está dando certo, que está trazendo muita dor, muito sofrimento, muitas brigas e desentendimento, isso está mostrando para nós que é necessário eu refletir sobre as minhas escolhas, sobre como eu tenho me comportado, quais os valores que eu tenho colocado como prioridade nas escolhas que eu tenho feito e tenho recebido, né? Tenho refletido, tenho espelhado, tenho... Ai, me fugiu a palavra. Mas que eu tenho reverberado com essas escolhas, desentendimento e sofrimento num relacionamento, por exemplo. Então, o sofrimento traz essa possibilidade, né, de eu fazer uma reflexão sobre as minhas escolhas, os meus valores, como que eu lido com a impermanência e vulnerabilidade da vida, né, como que eu lido com a finitude, que todos nós vamos morrer, né? A morte é uma realidade para nós, doa quem doer, I'm sorry, mas isso é verdade. E o que temos visto é uma multidão de pessoas querendo negar a morte, né? Querendo negar que, opa, só não vai envelhecer quem morrer antes, mas ter ruga, todos nós vamos. E o sofrimento é uma escola de sabedoria. Porque ninguém vai querer ficar sofrendo sempre. Então, o sofrimento traz um aprendizado que me livra de outros sofrimentos, pelo menos iguais àqueles que eu passei. Então, o sofrimento tem essa característica de nos preparar para fazer reflexões sobre as nossas escolhas, sobre os nossos valores. E com isso, nós podemos amadurecer e desenvolver uma sabedoria. Porque eu não preciso ficar sofrendo sempre do mesmo jeito. Eu posso sim aprender com o sofrimento. Se o sofrimento é inevitável nas nossas vidas, nós precisamos aprender com ele. Aprender que nós temos escolhas. E essas escolhas nos levam a, no meio de um sofrimento, de uma dor muito intensa, qual o sentido disso? O que eu posso aprender aqui? Como eu posso sair melhor dessa crise? Se essa crise é tão profunda, tão difícil para mim, como eu posso amadurecer e aproveitar positivamente esse sofrimento para me tornar uma pessoa melhor? Isso o livro de Jó vai nos ensinando e nós vamos falar sobre isso. Vamos lá. Porque as lições que o sofrimento nos ensina, elas são lições preciosíssimas, né, que pode mudar o rumo da nossa vida. E sempre trazendo a perspectiva de
tudo está relacionado às minhas escolhas. Mesmo diante de muito sofrimento, eu tenho o poder de escolha. Isso tem que ficar assim, bem presente na nossa vida, que é o poder de escolher. Nessa dimensão da dualidade, do conhecimento do bem e do mal que nós vivemos, nós temos sim o poder de escolher. E as escolhas diz da nossa responsabilidade pelas nossas vidas. E se nós não nos responsabilizamos pela nossa vida e achamos que é sempre o outro que tem que escolher para nós, nós estamos numa imaturidade emocional. E falando em imaturidade emocional, nós vamos fazer um workshop de maturidade emocional muito legal. Mas depois eu vou postar para vocês. Então, vamos lá. Viktor Frankl, né, que é o psicólogo da logoterapia, que sobreviveu ao Holocausto, né, perdeu toda a família no Holocausto, que a esposa dele, filhos, os pais, todos faleceram nos campos de concentração. Ele tirou esse ensinamento de lá, porque ele viu que quando ele sabia que tinha um sentido naquilo tudo que ele estava passando, quando ele trazia à memória essa esperança de dias melhores, ele conseguia passar por aquele sofrimento de outra maneira. E aquelas pessoas que não conseguiam ter esperança, não conseguiam ver uma luz no final do túnel, não conseguia perceber um sentido, não fazia uma reflexão sobre tudo aquilo que estava acontecendo e se entregava para aquele momento, elas não conseguiam suportar a dor. E ele, no meio de tanto sofrimento, ele conseguiu ter uma liberdade. E essa liberdade ele conseguiu internamente, né? Na mente, achando um sentido para aquilo tudo, achando um porquê e um como passar por aquilo que ele estava passando. A sua mensagem é clara. Mesmo em condições extremas, as pessoas têm a capacidade de escolher como reagir às circunstâncias da vida. Então, a palavra-chave que a gente precisa ter aqui é escolha. Como que estão as suas escolhas? Como que estão os valores? Você percebe nitidamente quais os valores que te impulsionam, que te motivam, que te movem para uma ação? Quais os valores que você coloca como prioridade para escolher algo? E aí, eu sei que quando está no sofrimento é difícil. É mais fácil a gente ir para o papel de vítima, de reclamar. Ai, por que Deus está fazendo isso comigo? Por que tal pessoa fez isso? Por que isso? Por que aquilo? Por que aquilo outro? Esse papel de vítima, ele é mais cômodo, muitas vezes, mas ele nos leva cada vez mais para o fundo do poço. E o papel de responsabilidade nos dá um impulso de agir diferente. Eu sei que em muitas situações nós podemos realmente ser vítimas, né? Como o Viktor Frankl foi uma vítima do Holocausto, né? De viver o que ele viveu nos campos de concentração. Mas mesmo nessas situações absurdas, ele teve a escolha, ele percebeu que a alma dele era muito maior do que aquilo ali, que o corpo dele podia estar naquela prisão, podia estar submetido a autoridades de outras pessoas, mas a alma dele, a dimensão espiritual dele, o contato com Deus, fazia com que não existisse nenhum tipo de prisão que pudesse realmente escravizá-lo.
Em vez de se sentir derrotado, dominado pela dor, veja como você pode transformar isso em uma oportunidade de aprendizado e amadurecimento. Principalmente usar seu poder de escolha e olhar para a frente, não para o passado. Abrir-se ao novo e à esperança de dias melhores. A lição de Viktor Frankl não deixa dúvidas de que encontrar significado em suas dificuldades pode te ajudar a superá-las, com mais facilidade encontrar a paz interior que você busca. É possível voltar a viver com leveza, mas para isso é preciso compreender a importância e poder das escolhas pessoais. Parece que essa questão das escolhas ficou clara aqui, né? Nesse livro do Encontro com o Self, que a gente falou na terceira live, o livro de Jó representa um embate decisivo do ego individual com o Self, que é o si mesmo, a personalidade maior. O ego é ferido nesse embate, provocando uma descida ao inconsciente. Aqui é a jornada do herói. São aquelas fases da jornada do herói que precisa ser superadas, passadas. E que na nossa jornada do ser humano, por isso que é a jornada do herói, né? Todos nós passamos por ela. Todos nós passamos por desafios que nos diz quais serão as nossas escolhas. No livro e no filme O Senhor dos Anéis, fica claro a jornada do herói, do Buber, como é que ele chama? Então, ele estava ali no condado, super acomodado, as coisas estavam era tão pacífico, nada incomodava, né? As estações iam passando, ele cuidando da sua prataria, dos seus talheres, e bem assim, conformado com o que estava passando. E aí vem uma crise, porque chega um cavaleiro, né? Chega alguém, chega uma situação que faz com que ele precise sair numa jornada, que ele precise sair desse comodismo e ir para uma ação que ele precisa dos amigos para estar com ele precisa ter coragem de enfrentar o desconhecido. E na nossa vida psíquica é a mesma coisa. Quando nós começamos a estar muito acomodado numa situação que faz com que a gente não evolua, não cresça, o nosso inconsciente traz muitas vezes sonhos meio perturbados, sonhos meio de, por exemplo, de águas, que a gente está numa água, ou então fazendo contato com a água suja, com a água que a gente não vê o fundo, ou que a gente está no meio do oceano e que a gente está numa situação que a gente não consegue entender direito, ou situações ou sonhos que nos diz de uma perseguição. Então, o inconsciente traz alguns sonhos, alguns pesadelos para nos tirar desse comodismo e anunciar que uma crise está se apontando. E por que a crise aponta? Além de nos impulsionar para a jornada do herói. Porque a vida é movimento. E todas as vezes que nós ficamos acomodados em uma certa situação, a vida vai mexer com a gente. Ela vai dar um jeito de tirar a gente do comodismo. Porque água parada cria bicho. Nosso corpo é constituído 75% de água. Na natureza, tudo está em movimento. Então, quando nós estamos acomodados, parados, estacionados em uma certa situação,
o nosso inconsciente nos impulsiona para a ação, que é uma oportunidade de fazer contato nessa jornada pessoal, nesse encontro com a personalidade maior, aquilo que nos assemelha com Cristo, que é o self, que ele está dizendo aqui. Que o livro de Jó representa um embate decisivo do ego individual com o self, a personalidade maior. O ego é ferido neste embate, provocando uma descida ao inconsciente. Devido ao fato de Jó perseverar no questionamento do sentido da experiência, sua resignação é recompensada com uma revelação divina. Ao ego, por apegar-se firmemente à sua integridade, é concebida uma compreensão do self. Muitas vezes a gente fala assim, eu tenho que negar o ego, eu tenho que morrer o ego. Não é o ego que morre, não é o ego que precisa morrer. Não é essa parte. O ego, ele nos traz a inteligência, ele nos traz a vontade e nos traz a memória. Eu preciso ter memória do que eu fui, da onde eu vim. Na jornada do herói, faz parte o retorno à casa. Você vê que ele fez com os amigos, fez todo o embate, teve que escolher o que ele priorizava mais, era o poder ou o amor? Qual que era? Era o anel, esse poder que chamava mais atenção, ou eram os relacionamentos, ou eram os valores que ele tinha em mente? Mas ele faz toda uma jornada para retornar à casa. Retorna à casa, acomoda e de novo vai para uma jornada. Não tá aqui. A jornada do herói, quero até a gente falar mais vezes sobre ela, que é muito interessante, que é um retrato da nossa mente, da nossa jornada psíquica para o processo de individuação, para o processo de qual a minha identidade, quem sou eu na minha essência. E quando eu sei disso, eu tenho força para a jornada. O que parece impossível, que é vencer aqueles monstros, aqueles homens das trevas, todo aquele exército assim, numeroso, muito mais numeroso, né? Milhares de vezes mais numeroso do que a turma do pessoal que estava com o anel. Por que que eles conseguiram vencer isso? Porque quando nós estamos na nossa essência, na nossa identidade própria, não existe barreiras que podem nos tirar. Só que essa identidade própria, essa força, ela vem do nosso contato com Deus, com a imagem e semelhança com Deus. Quando nós fazemos esse contato com Deus, quando nós temos essa ligação, essa certeza de paternidade, nós temos essa força na jornada, que por mais que o inimigo faça uma propaganda que ele é grande demais, que ele é poderoso demais, que ele tenta nos amedrontar de todas as formas, né? Faz as estratégias, tá sempre no medo. A estratégia do inimigo é o medo, é o temor, é o medo, o temor do amanhã. Ai, não vai dar certo. Ai, é muito mais poderoso. Ai, eles vão ganhar. Ah, a situação vai ficar cada vez pior. Então, assim, todas as vezes que nós estamos olhando mais para o inimigo, para o medo, do que para Deus, nós estamos fora da nossa identidade. Por isso que é importante a gente fazer esse contato com a nossa identidade. Por isso que é importante o caminho da auto-individuação. Por isso que todo o sistema que nós temos vivido tem forçado
com que todo esse barulho, toda essa estratégia de consumir de imagens, nos tire a percepção de um silêncio interior para fazer contato com essa nossa identidade. Essa estratégia de muitas vozes para nos impedir de silenciar o mundo para ouvir a voz interna. E é essa voz interna que traz sabedoria. É essa voz interna que traz a intuição. Vai para esse lado, não vai para esse. Responde isso. Faça dessa forma. Né? Não é superstição, é intuição. E a intuição é o quê? É essa ligação clara, nítida com o Espírito Santo. Essa ligação com o Espírito Santo que fala, opa, peraí, não sei porquê, mas é aqui que eu tenho que ir. E quando tem uma certeza assim inabalável de que esse é o caminho, pode saber, o negócio vai dar certo. E dá mesmo. E mesmo que muitas vezes pode parecer que não deu certo, depois Deus prova que não, estava certo mesmo. Estava certo mesmo, tinha que ter feito desse jeito, porque foi importante essa situação, esse erro, essa situação aparentemente assim não perfeita, foi importante para que eu não caia numa armadilha pior lá na frente. Então, a jornada do herói, ela tem os desafios, os obstáculos iguais para todos. Iguais, porque a jornada do herói é arquetípica. Né? Jesus veio e ele tem a jornada do herói, que é o sacrifício. O sacrifício de Jesus na cruz nos indica que nós também precisamos sacrificar as nossas vontades. O nosso ego que quer ficar com as coisas que dão prazer a ele, momentâneo. Para esse sacrifício, é necessário eu entender que existe outros gostos, outros contentamentos que Deus pode trazer à nossa alma, que não seja exclusivo aqui na nossa alma, mas sim no nosso espírito. Então, o sofrimento é essa oportunidade. Boa noite. É essa oportunidade da gente fazer esse contato com o que é realmente essencial e espiritual. Essa identidade com Deus, essa comunhão com Deus. E por que é o Pentecoste, né? É o fogo. Por que os discípulos eram de um jeito? Eles pregavam, antes do Pentecoste, pregavam em nome de Jesus. Pregavam através do batismo que eles tinham recebido. Obrigada. Através do batismo que eles tinham recebido, eles pregavam em nome de Jesus. Quando veio o Pentecoste, que é esse fogo, né? Depois de Pedro, por exemplo, ter negado Jesus, ele já andava, já fazia milagres, já expulsava demônios, já fazia várias coisas, né? Em nome de Jesus. Mas depois de Pentecoste, o que acontece? Depois de Pentecoste, o fogo do Espírito Santo que purifica, que transforma, a sombra de Pedro curava. Eles já não... Depois se lê o Atos dos Apóstolos, o livro de Atos dos Apóstolos, você vai ver que os milagres que eles faziam, eles não falavam, em nome de Jesus, levanta e anda. Ele simplesmente ordenava, levanta e anda. Por quê? Porque já tinha passado por uma purificação que eles já entenderam
que eles eram Cristo ali. A comunhão com Cristo estava tão presente, já não vivo mais, é Cristo que vive em mim. Que quando eles faziam algo, eles já sabiam que eles estavam presentes, que Cristo estava neles. Eles eram só um canal na manifestação de Cristo. E por isso que ficava doidos, né? Assim, querendo sacrifício, querendo ir para a cruz. Aí Pedro, que negou 3 vezes, porque ficou com medo lá de uma escrava lá, de uma serva lá, fala, não, eu não sou digno de ser morto, crucificado igual ao meu mestre. Eu quero ser crucificado de cabeça para baixo. E vários outros santos falam, a gente sabe que aí o sofrimento já não interessa mais, porque já sabe que nem o corpo nem a alma, é o espírito. A vida do espírito já estava atuando. Então, a dimensão do espírito alarga o nosso entendimento de quem é Deus, alarga o nosso entendimento da nossa capacidade de ser imagem e semelhança de Deus. E todas as vezes que os nossos gostos, as nossas preferências querem nos desviar desse caminho, Deus vai mostrar que, opa, peraí, precisa de um sofrimentozinho aqui. Não porque Deus quer que nós soframos, não que Ele quer que o sofrimento seja importante, mas para que o batismo do Espírito Santo, o batismo de Pentecoste realmente haja na nossa vida, existe uma purificação dos sentidos. E essa purificação dos sentidos, quanto mais apego que nós temos, mais vai doer. Mais vai doer. E por isso que São João da Cruz vai falar que na subida do Monte Carmelo, o caminho do meio, que é o caminho que conduz ao Monte Carmelo, é o caminho do nada, nada, nada. Não desejar absolutamente nada, a não ser Deus. Só Deus. E ele vai falar que não tem que desejar nem uma vida espiritual. Não tem que ficar apegado a nem essa questão, eu quero ser espiritual, eu quero ser santo, eu quero ser isso, assim. Tem que querer, claro, porque se não querer, não vai conseguir ser santo nunca, né? Tem que ter esse. Mas não é um querer ser santo por uma vaidade, mas é um querer ser santo para estar com Deus, para conhecer a Deus, para ver Deus. Né? E muitas vezes nós estamos num pseudo caminho espiritual, muito mais por vaidade. Nossa, olha como eu sou santa. Nossa, olha como eu sou maravilhosa. Olha como eu vou à missa todos os dias. Olha isso, olha aquilo outro. Olha como eu sirvo na minha paróquia. Olha, eu sou da pastoral tal, sou do movimento de oração, que não sei o quê. São João da Cruz vai falar isso e Santa Teresa d'Ávila, no Castelo Interior ou Moradas, ela vai falar sobre isso também. Sobre como que a gente, na jornada, nesse autoconhecimento, nesse entrar no castelo, em conhecer esse Deus, Deus vai tirando os gostos para que a gente possa desenvolver essa percepção espiritual que não passa pela nossa alma. Ai, gente, vamos lá. Vamos ler aqui. Por isso os místicos dizem coisa tão estranha sobre si mesmo. Falam, por exemplo, que o eu é uma ilusão que é destruído no encontro com o Criador. A ilusão é destruída, não é o eu, mas a imagem que fazemos de nós próprios por conta da nossa perspectiva. Por conta da nossa perspectiva, que é
Nós no centro e Deus em algum lugar do nosso campo de visão. O que precisa morrer não é o nosso eu, mas é essa imagem, essa fantasia, essa ilusão que nós fazemos de quem nós somos. E quando nós estamos nessa fantasia, nós nos colocamos no centro e Deus fora do centro, né? E isso é uma ilusão, porque Deus estilhaça essa imagem que a gente faz de nos colocar no centro para mostrar que Ele é o centro, para inverter as posições. Ele no centro, nós em algum lugar do campo de visão dele. Nós somos o objeto dele, não ele o nosso. Porque até então nós colocamos o nosso ego, as nossas vontades no centro. E o centro do nosso ser precisa ser Deus. Deixa eu ver. Se você tiver a oportunidade de conversar com uma grande personalidade, um santo, um apóstolo, pensa uma pessoa que você admira, que já morreu ou que não morreu, mas assim, uma pessoa muito sábia. Se você tiver a oportunidade de conversar com ela, você vai... Você acha que você vai falar muito ou ouvir muito? Você acha que nessa conversa, quando você encontra com uma super personalidade, uma pessoa, um santo, uma pessoa que você admira sobremaneira, você vai falar muito ou ouvir muito? E aqui a gente entra numa questão que só quando Jó se cala, que até então ele fala, né? Por que o senhor me tirou do ventre da minha mãe? Por que o senhor fez isso? Por que o senhor fez aquilo outro? Só quando ele consegue silenciar a alma dele é que Deus começa a falar. Mas Deus começa a falar não para responder as questões que ele fez, mas para fazer questões, para fazer perguntas para Jó. Deus é sempre o centro. Ele não está a nosso serviço de responder as nossas questões. Da mesma forma que Jesus não respondia aqueles que estavam perguntando para ele, por exemplo, quando essa mulher foi pega em adultério. O senhor acha que Moisés falou para apedrejar? O que o senhor acha? O que Jesus respondeu? Ele não respondeu essa questão em si. Ele não respondeu essa questão, mas respondeu dizendo para cada um quem cada um era. Aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Então, aí quando falar da moeda, tem que pagar imposto ou não tem que pagar imposto? Ele não respondeu, sim, tem que pagar imposto. Não, não tem que pagar imposto. Ele não entrava nisso. Ele não respondia a questão em si. Ele respondia quem era aquele que estava perguntando. E aí ele fala da moeda, né? Qual a imagem que está aí? Dê a César o que é de César. Então, a partir do momento que Jó se cala, que vai para o silêncio, Deus começa a falar. Deus começa a perguntar para Jó umas coisas. E à medida que ele vai perguntando, Jó vai tendo consciência dele mesmo. E essa consciência de Jó faz com que ele veja a Deus. É muito lindo. E aqui ele vai falar o seguinte, que se a gente não conseguir silenciar a nossa mente, silenciar as nossas palavras, nós não vamos no céu, não vamos entrar no céu. Porque em Apocalipse 8:1 diz o seguinte, que fez silêncio total no céu por meia hora, antes ou depois que abriu o 7º selo. Então, nessa jornada, eu preciso silenciar
E muitas vezes silenciar é uma ferida do ego. Muitas vezes conseguir silenciar minha alma, eu estou ferindo aquele meu desejo, aquela minha vontade, que está em desconexão com a vontade de Deus, né? Que tem tadinho mesmo, porque a gente precisa aprender a silenciar, precisa ir para o silêncio. Numa ofensa, numa desavença, como é importante a gente ficar em silêncio, conseguir, né? São Tiago fala, né? Aquele que domina a língua, domina o corpo inteiro, é um varão perfeito, é alguém perfeito. E essa capacidade nossa de silenciar traz um sofrimento, traz um domínio próprio, traz uma busca desse domínio, e isso faz com que a gente transcenda esse ego, essa vontade. Em pequenas coisas nós podemos aprender isso, porque a gente reza, fala muito, mas a gente muitas vezes não para ouvir o que Deus tem falado. E Deus fala de todas as formas. Ele fala através de uma folha que cai. Ele fala que se não falasse, né, até as pedras falariam, e as pedras falam, tudo fala da glória de Deus. Mas esse silêncio para ouvir a Deus é uma das principais questões que Jó começa a entender. Até então, ele falou, os amigos dele falaram, todo mundo falou, mas quando ele consegue, assim, quando é assim, ó, deu, por aqui deu, né? Não preciso falar mais nada. Quando ele falou assim, opa, peraí, deixa eu calar, e silenciou verdadeiramente, Deus começou a falar com ele. Deixa eu ler essa parte aqui. Gente, que já vai dando 1h. 112, peraí. Somente no silêncio, a fé e a experiência se alinham perfeitamente, porque a fé nos diz que Deus é eu sou. E o silêncio nos deixa experimentar o seu eu e o seu ser, a sua prioridade assim como a sua realidade. Toda verborragia falsifica sutilmente Deus. Como diz Lao Tse, quem diz não sabe, quem sabe não diz, pois o caminho que pode ser explicado não é o caminho eterno. Porém, Deus, o caminho, a verdade e a vida, falou conosco. No começo era o Verbo. E não apenas o silêncio. Precisamos fazer silêncio não porque Deus é silêncio, mas porque é verbo. Quem tem que falar é Ele. Meus ouvidos tinham escutado falar de ti, mas agora meus olhos te veem. Sim, a vida é um processo de tornar-se você mesmo, mas pelo sofrimento, não pelo pecado. Porque nós podemos sofrer também pelas nossas escolhas pelo pecado, pela consequência das nossas escolhas pelo pecado. Não é esse sofrimento que Jó está aqui, porque Jó era um homem justo, sem pecado. Deus mesmo falou para ele. Não é o sofrimento pelos pecados, pelos erros que nós causamos, que vai nos purificar, mas é aquele sofrimento que nós guerreamos contra o desejo da carne, o desejo de orgulho, o desejo de soberba, o desejo de querer ser melhor do que o outro.
esse desejo e esses atos do pecado, eles não trazem um... Deus é tão misericordioso que realmente até com o sofrimento que o pecado que nós cometemos, né, produz, ele traz faz com que esse sofrimento nos dê uma oportunidade de arrependimento, claro, né? Mas aqui esse sofrimento assim, ó, bam, 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 né? É aquele sofrimento que nós fazemos guerra. Nós fazemos guerra contra o mundo, nós fazemos guerra contra a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, né? Nós fazemos guerra com esses sentidos que querem ocupar o lugar de Deus, que querem nos colocar como ego no centro e Deus em qualquer lugar fora de nós. Enquanto que Deus é centro. Deus está no centro, né? E tudo que tira a nossa percepção de Deus, nós estamos nos desviando do que realmente é verdadeiro, né? Sim, a vida é um processo de tornar-se você mesmo, mas pelo sofrimento, não pelo pecado. É uma viagem que passa por dizer não, tanto quanto sim. Uma escalada contra a gravidade do egoísmo. Não uma estrada plana pelas trilhas da autorrealização, né? Então, é uma escalada contra o egoísmo. E não algo assim, eu preciso me realizar. Não, mas eu tô com vontade, então eu mereço. Não, eu mereço comer essa caixa de chocolate agora. Eu mereço beber até cair. Eu mereço passar o final de semana bebendo. Olha, eu trabalhei tanto. Então, esse egoísmo, essa autorrealização, ele precisa ser combatido. Eu preciso saber, não tem esse merecimento, não. Né? Vamos para quê? Assim, o que merece é dar glória a Deus. A minha vida é para glorificar a Deus, para buscar a Deus, buscar uma santificação. E o meu corpo é um instrumento para eu glorificar a Deus. Então, minhas ações precisam estar em sintonia com ações de glorificar a Deus e não de glorificar a mim mesmo. Não de buscar minha autorrealização. Não é a autorrealização que nós precisamos buscar, é a santidade. E a nossa carne vai espernear. E o mundo vai falar que você tá louca. O mundo vai falar assim, pelo amor de Deus, você tá querendo? Você tá querendo ser santa demais? Você tá querendo isso? Você tá querendo aquilo outro? Tô querendo. Deus é o centro da minha vida. O primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas, sobre todo o seu entendimento. Buscar o reino de Deus como prioridade, que tudo mais será acrescentado. Então, eu preciso fazer isso. Eu não preciso buscar o meu reino, o meu egoísmo, a minha autorrealização. Eu preciso me realizar em Deus, porque é em Deus que eu tenho a minha identidade. Mas todos temos que aprender a perder tudo, menos Deus, pois todos vamos morrer e não podemos levar nada conosco a não ser Deus. O sentido da vida é guerra, e nossos inimigos não são menos reais por não serem de carne e osso. Na verdade, são até mais reais e impressionantes do que eles. É preciso um pouco de ação. É preciso deixar-se esculpir e lutar espiritualmente. O mais admirável não é que Deus nos golpeie com tantas cinceladas, mas que Ele consiga terminar a sua obra com tão poucas. O problema não é... Deixa eu ver aqui. 114. Aqui não vai ter jeito. Deixa eu já. O problema de Deus em Jó não é se ele existe. Somente o tolo diz no seu coração que Deus não existe.
E ele o diz não porque a razão e a sua experiência o comprovam, mas apenas porque seus desejos enganadores o fazem fingir que Deus não existe para que possa pecar sem ser castigado. Uma ilusão, né? Uma ilusão achar que aquilo que a gente planta, a gente não vai colher. Que o plantio não é certo, né? Jó não falou sempre a verdade, mas sempre falou verdadeiramente. Os 3 amigos falam sobre Deus, mas Jó fala com ele. Maravilhoso. Se a gente fica nessa situação infantil de só receber, de só estar ouvindo, de só estar, eu vou à missa, vou ao culto, tô só recebendo, só ouvindo, né? E não transfiro aquilo para esse relacionamento vivo e verdadeiro com Deus, né? Eu vou ficar só não falar sobre Deus. Porque a Bíblia está escrito isso, que não sei o que. E não vou para essa relação íntima com Deus. Para essa relação pessoal, de amizade. Eu não vos chamo mais de... Eu vos chamo de amigo. Deus, Jesus, o verbo encarnado, Deus encarnado, que é uma relação pessoal, de amizade conosco. Ele não quer ouvir o que nós temos a falar sobre ele. Ele quer que a gente experimente ele, que a gente saiba da presença dele 24 horas em nós, que todas as nossas escolhas, tudo que a gente faz, ele está presente aqui e agora. Ele quer que a gente descubra essa presença dele. Que todas as nossas escolhas, as nossas falas, a nossa percepção da realidade nos traga essa certeza. Deus está presente em mim e ao meu redor. E num pontinho bem longe tá eu, né? A lição mais prática que aprendemos de Jó, a mais prática que podemos tirar de qualquer coisa, é a prática da presença de Deus. O exercício mais simples do realismo e da santidade. Os dois são idênticos, realismo e santidade, porque ambos significam viver na realidade, não na ilusão, agindo como se fosse real. A realidade mais fundamental é que Deus está presente. É isso que o livro de Jó traz pra gente. Em meio a qualquer sofrimento, Deus está presente e Ele é amoroso. Gente, esse livro é fantástico. Por favor, leia. Então, para fechar, somente uma coisa é garantida nessa vida. Não é a felicidade, nem a busca da felicidade, nem a liberdade, nem mesmo a vida. A única coisa absolutamente garantida é a única de que precisamos absolutamente Deus. E a sabedoria consiste essencialmente em querer absolutamente aquilo de que precisamos. Absolutamente em conformar o nosso querer com a realidade. Jó é incomparavelmente mais sábio do que Eclesiastes por causa disso. Devemos nos identificar com Jó, não com o Eclesiastes, porque a vaidade do Eclesiastes é a filosofia do inferno. Enquanto a busca de Jó é a filosofia do purgatório. E todos que colam grau na faculdade
faculdade do purgatório entram com louvor no céu. Maravilhoso. Gente, e assim a gente fecha o livro de Jó como sofrimento. Espero que vocês tenham entendido que existe sim um sentido no sofrimento. E conforme as nossas escolhas, nós podemos escolher dar esse sentido de que o sofrimento pode me levar a conhecer e ver a Deus, a ter um coração puro, né? Que as bem-aventuranças nos ensinam. Bem-aventurados puros de coração, porque verão a Deus. E o sofrimento, ele pode sim nos levar a purificar o nosso coração para ver a Deus. E a partir do momento que nós vemos a Deus, toda a nossa realidade muda. Toda a percepção de quem nós somos muda. Toda a nossa jornada do herói, a nossa jornada para conquistar esse tesouro mais precioso, ela fica cheia de sentidos e de pistas importantes para nós. Então, que a gente possa, com a graça do Espírito Santo, nós estamos aproximando da data de Pentecostes, e que esse fogo do Espírito Santo possa nos purificar cada vez mais, para que a gente possa ver a Deus e a gente entender que Deus é amoroso, é bondoso, é caridoso, é misericordioso, é justo e tudo mais que a gente sabe que Ele é. Muito obrigada, muito obrigada. Beijo.